Olá, estamos iniciando Folha na TV pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o professor de Direito Penal e Processo Penal, Marcondes Costa. Marcondes, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cícero. É uma satisfação estar aqui. Tá certo, teu programa é um motivo de extrema satisfação. Marcondes, você, além de professor, né, advogado, criminalista, nós podemos dizer que o juiz Sérgio Moro cometeu o chamado lawfare contra o ex-presidente Lula? Perfeito. Se me permite, Cícero, antes de adentrar propriamente nesse tema, é interessante frisar que nenhum cidadão, nenhum republicano, ele é contra a Lava Jato. Ou melhor, ele vai ser contra as medidas que tentem acabar com a corrupção. Claro. Obviamente que esse não é o papel. A Lava Jato, ela tem um papel importante, né? Teve seu papel importante. Nós avançamos muito, inclusive enquanto democracia, em alguns aspectos, mas obviamente que a gente via desde o início da operação com uma certa cautela em alguns procedimentos que estavam sendo adotados pela Operação Lava Jato, que nos causava espécie, né? Tendo em vista que alguma das ações da intitulada Operação Lava Jato, elas contrariavam gritantemente a Constituição. O combate à corrupção não pode ser a qualquer custo, pode, né? Claro. Né? Os fins não justificam os meios, né? A história nos ensina e nos dá esse legado. Então, nós tivemos, ao longo de toda essa operação, alguns fatos pontuais que nos chamou a atenção. Né? Por exemplo, nós tivemos algo sem precedente até então, a condução coercitiva sem intimação prévia. Né? Eu não vou nem adentrar no mérito da constitucionalidade, né? Porque uns dizem que é um consectário lógico do princípio do nemo tenetur de genere, ou seja, o réu, o indiciado, ele não é obrigado a produzir prova contra ele mesmo. Então, se ele pode chegar lá e permanecer inerte, calado, ele pode não ir, né? Mas eu não vou nem entrar nessa discussão. Até então, né, pelo que nos traz o nosso Código de Processo Penal, especificamente no que diz ao indiciado, ele, para ter uma condução coercitiva que é possível, né, à luz do nosso Código de Processo Penal, tem que preceder uma intimação prévia e uma ausência injustificada. Nós não tínhamos isso. E depois, eu digo como advogado militante, até então no estado de Alagoas e alguns estados circunvizinhos que já atuei, nunca tinha tido uma condução coercitiva sem intimação prévia e ausência injustificada, nunca. Então nós começamos a ter uma série de condução coercitiva sem intimação prévia. Aqui, na Justiça Federal daqui, em Arapiraca, eu costumava chamar de efeito Moro. Abriu um precedente, né? Abriu um precedente perigosíssimo. Perigoso. E em relação ao chamado lawfare, você acha que o Moro realmente fez isso em relação ao Lula? Com certeza. Olha, Cícero, eu tenho muita segurança em dizer, como advogado militante de 13 anos, que não se pode confundir urbanidade, que inclusive faz parte da LOMAN, Lei Orgânica do Ministério Público, da magistratura, da Lei Orgânica do Ministério Público e do Estatuto da Ordem. A urbanidade é uma condição sine qua non para as relações institucionais ali debatidas, embora às vezes nós temos um discurso mais acalorado. Mas a urbanidade, o que ficou demonstrado até então com as informações repassadas pelo Intercept, é que ela foi muito além daquilo ali. Em várias circunstâncias, o juiz Sérgio Moro orienta, né? Ele diz como vai ser, em pelo menos um momento ele antecipa uma decisão judicial, né? Ele revela alguma informação que ele tinha como juiz, né? Ele pede, inclusive, para orientar ou substituir uma procuradora no interrogatório, ou seja, isso não é urbanidade, isso de fato... Levando em consideração isso, Marcondes, você acha que os vazamentos que têm sido publicados pelo site The Intercept Brasil pode motivar a anulação do processo do ex-presidente Lula? Não tenho dúvida. Dentro do campo da legalidade? Exatamente. Se não
se não adentrarmos no campo do político, né, daquele afã político e apenas jurídico, não há outro meio. Um ponto que é importante a gente ressaltar, Cícero, é que todas as informações que estão sendo veiculadas pelo Moro, pelos procuradores da Lava Jato, né, inclusive o Dallagnol, é que foram hackeados. Essa discussão é importante apenas para um sentido, para saber se aquelas informações prestadas pelo Intercept, se elas poderão ser utilizadas em eventual sanção administrativa ou condenação criminal contra os envolvidos. Né? Por quê? Se a prova for obtida por meio ilícito, ou seja, o hackeamento seria um desses, um hackeamento de dados, eles não podem ter, né, pelo princípio constitucional e consagrado também no Código de Processo Penal, o fruto da árvore envenenada. Ou seja, a prova ilícita, ela não pode ser admitida no processo penal ou administrativo. Né? Então, essa discussão é importante apenas para isso, para saber se há possibilidade de envolver uma ação administrativa, uma sanção administrativa contra os envolvidos e criminal ou não. Mas as informações ali prestadas, seja por meio lícito ou ilícito, do que já foi divulgado, ou seja, uma relação não de urbanidade, mas de promiscuidade institucional, ela tem sim o condão de fulminar todo o processo penal, ou a partir do instante que demonstrada a interferência do juiz, né, de quem deveria ter a obrigação de imparcialidade, né, que é um princípio caro não apenas para o Poder Judiciário, mas é um princípio caro para a República, para o Estado de Direito. A imparcialidade é condição sine qua non. Nós entregamos ao Poder Judiciário as contendas porque acreditamos que teremos um julgamento justo, ainda que discordemos. Né? Então, as informações que foram prestadas até agora, se lícitas, a obtenção se lícita, pode dar cabo a sanções administrativas e criminais. Mas, ainda que elas sejam ilícitas, tem um condão de fulminar o processo penal. De todos, não necessariamente. Apenas daqueles onde há uma interferência comprovada do magistrado. Por falar nisso, Marcondes, qual o limite entre essa relação juiz, magistrado e o representante do Ministério Público? A gente sabe que no processo criminal o Ministério Público é parte, né? E o juiz deve manter a chamada equidistância, né, dentro do processo. Moro foi até o Senado, a comissão do Senado, lá a CCJ, e disse que não, mesmo que as mensagens sejam autênticas, ele não via nenhum tipo de problema. Ele disse que não tinha nada demais entre os diálogos, né, dele e do Dallagnol. Pergunto, qual o limite? Aquele tipo de diálogo é um diálogo normal, porque tem, assim, os defensores de Moro têm falado muito isso, né? Não, mas o juiz conversa com o promotor, com o procurador, com a parte, mas qual efetivamente é o limite? Cícero, eu digo sem medo de errar. As mensagens apresentadas até o presente momento, não precisa nem ter mais, as mensagens apresentadas até o momento, ela extrapola e muito o que nós entendemos por urbanidade. Como disse, tenho 13 anos de atividade, uma relação muito boa com... A gente se acostuma a fazer audiências e a gente, obviamente, a gente tem uma certa proximidade, mas jamais naquele nível. Eu acho que essa defesa que o ministro Sérgio Moro ele apresentou na CCJ é uma defesa atentatória com toda a magistratura nacional, porque se essa for a relação da magistratura nacional com partes, seja com advogado, seja com representante do Ministério Público, é uma relação que transcende, que ultrapassa os limites da urbanidade. Cícero, só peguemos o artigo 8º, por exemplo, da LOMAN, da Lei Orgânica da Magistratura. Ele trata lá sobre a equidistância do magistrado, sobre a imparcialidade do magistrado. Uma das relações que ele trata, inclusive o Código de Processo Penal também se reporta a isso, dessa equidistância, é que ele não pode orientar a parte. Nós temos nos diálogos orientação de como o representante do Ministério Público tem que se portar em audiência, né? De colocar inclusive notas públicas. Que deve ter mais operações. Exatamente. Então, essa declaração, mais operações, inverter a ordem das operações, indicar a testemunha que poderia ter sido ouvida, né? O Ministério Público é parte. Né? Nós temos aqui
que não é contemporâneo, não é conterrâneo, né, porque é paulista, mas o professor Elton Roberto, ele tem na sua tese de doutorado, e eu tive o prazer de desfrutar da obra, né, que é a paridade de armas no processo penal. É a tese de doutorado dele na UFPE. E a gente sabe desse limite, jamais seria esse. Para mim foi uma afronta a todo o judiciário. A quem tem um compromisso com a democracia e não afã e viés político, ele sabe. Isso aqui não é defesa do Lula, do ex-presidente Lula ou qualquer envolvido. Muito menos uma defesa da corrupção. Isso é uma defesa do Estado Democrático de Direito. É inadmissível, seja no país, seja fora, que prime pela República, pelo Estado de Direito, achar normal essa relação que eu chamo de promiscuidade institucional. Nós temos, eu vi em alguns blogs o ex-ministro Sérgio Moro citando os Estados Unidos. Eles são tão apegados aos Estados Unidos, né, nessa relação processual, mas nós temos 2 casos, né, lá onde duas juízas, elas foram expulsas da atividade judicante por fatos muito menos graves, né? Uma delas era a identificação em 2007, a identificação de quase mil ligações para um procurador e quase 500 mensagens de texto. Era 2007, na época não tinha nem WhatsApp. Então, apenas pelo fato dessas informações, dessa ligação, não ser informada a defesa, o processo foi anulado. E a Suprema Corte norte-americana, né, ela expulsou, proibiu qualquer atividade judicante da magistrada. Né? Esse é um fato. Outro fato que ficou demonstrado, só para que você tenha ideia da gravidade das informações prestadas pelo jornal Intercept, The Intercept Brasil. No Texas, uma juíza, durante um julgamento de um cidadão que estava sendo acusado de agredir um bebê, ela manda uma mensagem de texto para a procuradora-chefe, que estava presente à audiência, mas não era a promotora titular do caso. Ela estava presente. E a juíza orientou como ele deveria fazer as perguntas. Ela prontamente passou um bilhete, entregou a pessoa que estava à sua frente, que era o investigador do caso, para que ele repassasse a promotora que estava inquirindo a testemunha. A procuradora, por algum motivo, leu, por algum motivo não foi daquela linha que a juíza orientou, e o investigador, depois, o cidadão foi absolvido. É bom ficar claro, o cidadão foi absolvido. E logo depois, o investigador relatou ao seu superior e, depois do processo, do devido processo legal, também a magistrada foi impedida de se candidatar para qualquer cargo da atividade judicante. Né? Lembrando que tem só uma pequena distinção lá, os magistrados eles são indicados ou são eleitos ao posto da atividade judicante. Então, para que vocês percebam a gravidade que nós estamos lidando com as informações do Intercept Brasil. Do mesmo jeito que o ministro Sérgio Moro, em dado momento, ele indicou, ele orientou como deveria ser a tese de defesa, ele pediu a modificação de operações, ele perguntou se tinha muito tempo, não tinha muito tempo sem orientação, ele antecipou a decisão judicial, a gravidade dessas informações prestadas, que, a nosso sentir, e eu acredito, Cícero, que dentro da comunidade jurídica, que tem esse compromisso com a democracia, ele vai defender o contrário. Inclusive, eu concordo, Marcondes, eu conversando com um amigo sobre isso, eu faço a seguinte pergunta. Fiz para esse colega, se você cometesse um crime, você queria ser julgado por um juiz que você soubesse, se você tivesse a opção de escolher o juiz que iria lhe julgar, você escolheria um juiz onde você soubesse que ele é completamente imparcial, que ele não tem nenhum histórico de conversar com as partes, um juiz completamente parcial, ou você escolheria um juiz que você sabe que ele tem por hábito, ou em algum momento ele conversou, tendencioso, conversou com as partes, indicou. Essa é uma questão muito simples. Claro, se colocar na situação de quem está sendo julgado. Porque quem está sendo julgado, por mais que tenha cometido algum tipo de crime, se cometeu, tem o direito, né, assim, é um direito sagrado, de ter um processo justo. Exatamente. A justiça não pode ser feita de toda forma.
E isso não é defender, como você bem falou, Marcondes, a corrupção, jamais. Agora, só existe justiça dentro de um ambiente onde as leis, os princípios constitucionais são respeitados. Exatamente. Fora disso é justiçamento. E essas discussões servem, inclusive, para aprimorar a democracia. Nós queremos, todo dia, que tenha uma Operação Lava Jato, que prenda os crimes de colarinho branco, né? Os malfeitores do erário. A gente pretende que isso ocorra todos os dias, né? Mas dentro dos limites da Constituição. Né? É inadmissível que nós tenhamos uma intenção, depois de tudo que vivemos, né? Tudo que passamos, uma máxima de que os fins justificam os meios. É porque se você não tiver um limite, né? Até onde Exatamente. pode ir o magistrado? Exatamente. E vejam só, Cícero, isso não quer dizer, então, fulminando o processo, seria desde o recebimento da denúncia, possivelmente, não é? Porque houve orientação, ao que tudo indica, até mesmo antes da denúncia contra o ex-presidente Lula, ou qualquer outro investigado onde tenha participação direta do magistrado, qualquer outro. Isso significa dizer que o Lula está absolvido e pronto? Não. Persistindo os indícios, o processo é anulado daquele instante e ele vai se submeter a novo julgamento, só que desta vez de uma maneira imparcial. E se for o caso, comprovadas alguma irregularidade, ele deve ser condenado. Claro. Mas, obviamente, essas dentro de um processo que observou, né? A ampla defesa, o contraditório de forma justa, imparcial. O que se percebe ali é que o ampla defesa e o contraditório foi meramente protocolar. Ou seja, vamos conferir formalmente um contraditório para a defesa, conferindo prazos e tal, mas, na verdade, a sentença já estava pronta antes mesmo do recebimento da denúncia. Exatamente, Marcondes. Ao que parece, assim, pelo que eu tenho acompanhado do caso, é que era um jogo de cartas marcadas, né? Exatamente. O resultado já estava decidido. Exatamente. Por mais que a defesa fizesse um grande esforço, tivesse um trabalho... Em verdade, não tinha defesa. Não tinha defesa. Ou seja, o resultado já estava definido. Exatamente. Seria condenado. E aí não quer dizer que o ex-presidente devesse ou não ser condenado. Se tiver provas que ele é culpado, que seja condenado. Fica claro que as provas não foram avaliadas com isenção, né? Isso fulmina todo o processo penal, né? Seja aqui, seja na legislação. Em relação a isso, Marcondes, vou fazer uma pergunta e aí você, por favor, responda só após o intervalo. Se comprovando, não é, que o Moro realmente assim, tem culpa por conta disso, né, que ele é culpado, que ele cometeu realmente ilegalidade, em quais crimes ele incorreu? Ou seja, o Moro vai pagar por quê? Definitivamente. A gente volta já. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes.
Estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o advogado criminalista, professor de Direito Penal e Processo Penal, Marcondes Costa. Marcondes, deixamos uma pergunta aqui antes do intervalo, sobre a questão do Moro. Se comprovado que ele cometeu algum tipo de crime de ilegalidade, quais seriam esses crimes, né? Perfeito. Ele vai responder por quê? Perfeito. Cícero, nós temos até o momento indícios, né, muito embrionários, né? Mas eu pergunto isso, permita-me, Marcondes, porque muita gente fica dizendo, mas uma conversa com o promotor, isso é normal, não tem crime nenhum, claro, não é? Relativizam essa atuação dele. Então eu quero saber, ele cometeu crime ou não? Veja só, nos indícios que nos foram apresentados, né, depois de, obviamente, aqui estaremos para garantir também a ampla defesa e o contraditório, e um julgamento imparcial e justo, né, em eventual denúncia, até o momento apresentado, né, ele poderia responder por prevaricação, isso é fato, né, ele agir, né, de acordo com o sentimento pessoal, o afã, né, prevaricação, o crime contra a administração pública, tá certo? A quebra de sigilo funcional seria um outro delito que ele também poderia ser enquadrado. Lembrando que estamos aqui tratando de conjecturas, né? Se ficar demonstrado, após as próximas revelações, né, do The Intercept Brasil, que o ministro Sérgio Moro, ele vislumbrava uma vantagem indevida para praticar aqueles atos, né? Ele pode responder, inclusive, por corrupção passiva, né? Formação de quadrilha, né? Organização criminosa. Coisa, ou seja, pode ter um desdobramento bem maior. Um desdobramento muito maior. Por enquanto, estamos no campo do subjetivismo, né? Da conjectura, tá certo? Mas o que se apresenta até agora, prevaricação e quebra de sigilo funcional, é patente. Essa pergunta eu acho que ela é importante porque, como eu falei, Marcondes, algumas pessoas, né, inclusive pessoas do mundo jurídico, né, não houve nada demais, isso é comum, né, houve uma relativização dessa atitude do Moro, por quem naturalmente, né, defende a postura do Moro, quem não defende pensa de forma contrária, mas além desses diálogos, percebemos que a Operação Lava Jato como um todo, que foi uma operação extremamente importante, houve uma inversão nessa questão da forma de se fazer justiça no Brasil, não podemos negar, né? Antigamente só o pobre, o negro, né? O camarada da periferia que normalmente era preso, ainda né? Em sua grande maioria, mas nós vimos, né, figurões da política serem presos, isso é muito bom. Agora, como a gente comentou, não pode ser a qualquer custo. Exatamente. Porque você aí corre o risco de cometer ilegalidades e injustiças. E, de certa forma, a gente percebeu muito isso na Lava Jato, né? Houve algumas atitudes, alguns procedimentos, inversão, né, de procedimentos que são comuns no direito, prende o cara para ele poder fazer delação. Exatamente. Quer dizer, como você viu essa questão? Olha, você tocou num ponto extremamente importante, Cícero. A delação premiada, ela chamam de colaboração, mas é delação mesmo, ele vai delatar. A delação premiada, ela tem muito mais aplicabilidade a partir de 2013, né, quando em 2013 a ex-presidente Dilma Rousseff, ela sanciona a lei que permite com muito mais abrangência, porque nós já tínhamos no Brasil, né, em algumas legislações, por exemplo, a antitóxico, a lei antidrogas, né, ela já permitia a delação pontual, mas agora uma abrangência maior. O que me causa espécie, primeiro, a delação ela veio para ficar, a gente tem que aperfeiçoá-la, né? O que é que acontece? A delação, do jeito que nós conhecemos aqui, do jeito que ela está na legislação brasileira, ela foi praticamente importada da legislação norte-americana, embora o seu nascedouro da delação não tenha sido lá, mas foi praticamente importada. E o que a gente precisa adequar aqui é porque a legislação norte-americana, o direito, o sistema criminal norte-americano, ele é um sistema criminal negocial. Ou seja, o Ministério Público, ele pode, com a parte, com o réu, negociar a assinatura da confissão por uma pena menor em quaisquer dos crimes.
né? Porque lá o sistema criminal é um sistema negocial. No Brasil, diferentemente, né? Isso é uma exceção, né? Tendo em vista que essa possibilidade de negociação das partes no juízo criminal é só dada aos crimes que estão sob a competência da Lei 9.099, que é do Juizado Especial Civil e Criminal. Ou seja, com a transação penal, suspensão condicional do processo, o Ministério Público ele oferece, porque são crimes menores, ditos crimes menores de menor potencial ofensivo, né? Porque, em regra, a ação pública, a obrigatoriedade do Ministério Público oferecer a denúncia, obviamente, ele detendo indícios mínimos de autoria e materialidade do fato, né? Ele é regido pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal, da oficialidade, ou seja, é obrigatório. Então, nós pegamos uma legislação estrangeira, importamos com um sistema completamente diferente. A gente tem que aperfeiçoar. E o que foi que aconteceu em muitos casos? A prisão cautelar, deve ser aplicada em última ratio. Ou seja, a constrição à liberdade antes do trânsito em julgado é uma exceção da exceção. E o que é que a gente via muitas vezes? Prisões com argumentação, prisão preventiva, com argumentação extremamente frágil, e como você bem lembrou, mesmo sem adentrar nesse caráter sociológico ou até antropológico, a prisão ela foi feita para negro e pobre. Ela não foi feita para os grandes figurões, como foi dito, né? Para os ricos. Os caras não estão acostumados com isso. Então se prendia, muitas vezes, para ficar, até conseguir uma delação. Você vai para casa. Se, obviamente, você trouxer algo de consistente para a operação. Rapaz, o cara mata até a mãe. Naquelas circunstâncias, o cara delata até a mãe. Entendeu? Então, assim, a liberdade é um bem muito caro, muito valioso. Caro. Você ter a possibilidade, né? Exatamente. De ter de volta essa liberdade, ou pelo menos saber que vai ficar menos tempo preso, desde que você faça algum tipo de denúncia. Olha as contradições, o que a legislação prevê da delação. O sigilo do delator ele tem que ser garantido. O ex-ministro Sérgio Moro ele abriu as delações para a TV Globo. Isso é inaceitável, dentro da legislação vigente do país, ainda que importada. Foi aberta, né? A delação, ela por si só, ela não tem um condão de levar à condenação. O delator ele tem que ou apresentar documentos ou indicar circunstâncias que possam provar a alegação dele, né? Algo que não foi fielmente seguida na Operação Lava Jato. Ô Marcondes, e o Dallagnol? A gente está falando muito do Moro, mas existe a participação aí importante em todo esse episódio do Deltan Dallagnol, né? Procurador ali que comandava por parte do Ministério Público, né? Em parte, pelo menos, ele comandava essa questão da Operação Lava Jato. E como você vê a participação do Dallagnol? Ele algumas pessoas dizem, não, ele estava na função do detentor da ação penal, né? O cara que tem a função de acusar, então valia tudo. Perfeito. Mas assim, ele cometeu algum tipo de sanção, seja administrativa, algum ilícito penal. Qual a participação, ao seu ver, dentro desse episódio de uma possível ilegalidade do Dallagnol? O que eu falei em relação ao Moro pode ser aplicado ao Dallagnol. Da mesma forma? Da mesma forma, porque também ele tem a obrigação... Independentemente de um ser magistrado e o outro ser procurador? Ele, na atual conjuntura, ele responderia ainda administrativamente. O ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, não responderia mais administrativamente porque ele pediu exoneração do cargo. Ele não está nem aposentado. Ele não é mais juiz, não é mais magistrado. Não é magistrado. Né? Mas o Dallagnol, ele poderia, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, que inclusive tem uma investigação administrativa em curso, né, para exatamente tratar sobre esses ilícitos administrativos, né? Eventuais ilícitos criminais serão inclusive já existe inclusive uma petição no STJ, né, endereçada por um grupo de advogados chamados Juristas pela Democracia, tá certo? Que aqui em Alagoas, são de vários estados, inclusive do Paraná, mas aqui em Alagoas eu também participo de grupos de WhatsApp, mas esses colegas, né, eles fizeram, não tive participação nessa peça, né, é bom frisar, mas eles impetraram
eles apresentaram no STJ um pedido de investigação, né, de todos os envolvidos, Delanhol, o Moro e todos os demais procuradores que estavam, inclusive tem um desembargador federal, um juiz federal de segunda instância, que também, por isso que atraiu a competência para o STJ. Marcondes, nós temos um quadro aqui no programa chamado Curto ou Não Curto. A gente apresenta para o entrevistado uma imagem, pergunta se ele curte ou não curte e que faça um breve comentário, se assim entender, ok? Perfeito. Vamos lá. Primeira imagem. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Não curto. Não curte? Não curto. Se me permite um breve comentário. Pois não, claro. A atividade judicante, né, ela não apenas se manter equidistante, quando em vez, em declarações, o ministro Gilmar Mendes antecipa suas decisões, o que também poderia levá-lo à suspeição. Um juiz, que o ministro é um juiz, ele só deve apresentar a sua decisão com seu voto, né, e não na imprensa. Ele tem sido um crítico bastante incisivo, né? A atuação do Moro, do Dallagnol. Inclusive ele chamou eles, inclusive, de canalhas, né, de moleques. Essa não é a atividade do magistrado. O ministro Gilmar Mendes é o magistrado e a decisão dele deveria se restringir aos autos do processo. Ele extrapola. Próxima imagem. A operação agora ficou, né, popularmente chamada de Vaza Jato. Ou seja, os vazamentos, não a operação em si, certo, mas o episódio, né, não, que o Intercept Brasil tem revelado. Os jornalistas, como obviamente o amigo Cícero, tão competente, Cícero conhece, é uma garantia constitucional. A democracia ela precisa e é obrigatória a liberdade de imprensa, né? Então, ainda que tenha sido obtido por meio, eles pensaram, está em conluio. Agora a culpa é do Glenn agora, né? Estão invertendo a ordem. Né? O culpado é o Glenn. A nossa Constituição, como cláusula pétrea, ele garante o sigilo profissional. Curte ou não curte esses vazamentos? Curto. Curte? Curto, sim. Próxima imagem. Olha aí o Glenn. Curto bastante pela coragem, né, e pela sua atividade que está desempenhando, por inclusive separar conteúdo do interesse público do privado, né? Ninguém tem nada a ver com a vida privada claro. Das pessoas. E outra coisa, do interesse público. Eu acho uma coisa ruim, Marcondes, abrindo um parêntese, é que as pessoas, para desqualificar o Glenn, né, vão até para a questão pessoal. Pois é. O fato dele ter uma relação homoafetiva, coisas do tipo, que não tem nada a ver com o processo. Não tem nada a ver. Um jornalista de alto gabarito, né, premiado, ganhou o prêmio... o prêmio mais importante. O Pulitzer, né? Ganhou, inclusive, um Oscar, um documentário onde ele é o jornalista. Exatamente. Quer dizer, quer desqualificar. Pois é. O Glenn, enquanto jornalista, e é isso que nos é dado, ele está prestando um grande serviço à democracia brasileira. Próxima imagem. TRF4. Bem, eu ainda curto, espero que tenha sido uma... Você tem alguns processos lá no TRF4, Marcondes? Você ficou meio assim, né? Para não se comprometer. Não. Mas eu ainda curto porque eu ainda acredito na justiça. Eu acredito na justiça brasileira, senão eu tinha que estar em outro lugar. Né? Então, claro. É assim que a gente acredita, por isso que eu curto sim o TRF. Próxima imagem. MPF. Também, eu acho que esses episódios pontuais não podem macular a instituição, né? Acho que as eventuais falhas de algum servidor, elas devem ser punidas, mas isso não pode descreditar a instituição como um todo, né? Então, por isso que eu também curto o Ministério Público Federal, porque acredito que foi uma questão pontual. Marcondes, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer a sua participação. É sempre bom, eu digo sempre reiteradamente aqui, a gente conversar com pessoas que têm conteúdo, que têm algo a trazer, né? E a gente, como jornalista, a gente leva a informação e que as pessoas, né, façam o seu juízo de valor. Mas ter uma pessoa competente, um técnico, uma pessoa que conhece da matéria é sempre bom. Eu agradeço aqui a sua participação. Espero que a gente possa, em outras oportunidades, estar aqui novamente. Oportunamente deixo aqui um espaço para que você faça suas considerações finais. Perfeito. Cícero, primeiro eu agradeço, né, o espaço. É sempre bom a gente debater um assunto tão importante, né, tão atual,
né? Então, o sentimento é de gratidão aos telespectadores que possam também avaliar, né? Nós procuramos sempre ter nessa entrevista um viés jurídico e não político. Claro. Então, não estamos aqui apegados às consequências do que você vai anular o processo do ex-presidente Lula ou do Cunha, não sei. O nosso compromisso aqui é com a democracia, com o Estado de Direito. Então, claro, debater a lei, né? Perfeitamente. Então, agradeço aí a paciência dos telespectadores, o convite aqui do amigo Cícero, e espero ter contribuído um pouco, né, para essa discussão aí que é tão importante. Contribuiu bastante, com certeza, professor Marcondes. Mais uma vez agradeço a sua participação, agradeço a você pela audiência. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.